A chegada de Lula a Nova York tinha tudo para ser o desfile de prestígio de um chefe de Estado. Tapete vermelho, seguranças alinhados, discurso ensaiado para a ONU. Mas o que se viu foi exatamente o contrário. Um coro ensurdecedor de vaias que transformou a primeira aparição do presidente em território americano em um espetáculo de constrangimento internacional. Assim que a comitiva se aproximou da residência oficial, a calmaria diplomática foi rompida por gritos poderosos. Ladrão! Terrorista! Palavras duras, repetidas em uníssono, que ecoaram como marteladas diante do mundo. Não houve como ignorar. O som atravessava o quarteirão, dominava o ambiente e esmagava qualquer tentativa de encenação. Os opositores ergueram bandeiras verde e amarelas, como um muro humano contra a narrativa oficial. Era a pátria em protesto. O povo cobrando seu líder cara a cara, sem filtros, sem roteiros. E Lula, acuado, se viu obrigado a entrar protegido por camadas de segurança enquanto o coro não dava trégua. Foi uma cena que dispensava explicações. Não era recepção de estadista, era julgamento público. De nada adiantou o esforço de um pequeno grupo de apoiadores que tremulava a bandeira do PT na tentativa de abafar o clima. O contraste era brutal. De um lado, vozes inflamadas que não esquecem a mancha da corrupção. Do outro, silêncio constrangido, como se até os aliados sentissem o peso daquela hostilidade. O vermelho da bandeira não conseguiu esconder o verde e amarelo que tomou conta da cena. E no coração de Nova York, Lula descobriu que o passado que tenta enterrar segue vivo, barulhento e implacável. A segurança local agiu rápido, mas a pressa apenas reforçou a gravidade da situação. Grades foram erguidas, distâncias impostas, agentes em alerta. Não era para conter terroristas estrangeiros, mas para afastar brasileiros revoltados que não aceitam o presidente como representante legítimo da nação. É simbólico. O líder que se apresenta como defensor da democracia precisou ser blindado do seu próprio povo, justamente em solo estrangeiro, onde a imagem deveria ser impecável. Essa cena é devastadora para quem entende de política internacional. Um presidente que chega à ONU cercado não de prestígio, mas de vaias. Um chefe de Estado que, em vez de ser celebrado como voz do Sul global, aparece diante das câmeras como alvo de protestos, cercado de seguranças, protegido por barreiras. O mundo inteiro assistiu ao que aconteceu. Antes mesmo de falar em paz e democracia no púlpito, Lula enfrentou o grito mais sincero que um político pode ouvir. O grito de rejeição. E aqui está a ironia. Lula foi a Nova York para tentar construir uma imagem de liderança global, mas acabou exposto pelo próprio povo. Não foi adversário político, não foi jornalista de oposição, não foi um discurso no Congresso. Foi o cidadão comum, foi a voz popular, foi a indignação espontânea que se fez ouvir nas ruas da cidade mais vigiada do mundo. Essa cena não será esquecida, porque ela mostra a realidade que a propaganda tenta esconder. Lula não é unanimidade, não é consenso, não é símbolo de unidade. Ele carrega nas costas a rejeição de milhões de brasileiros. E essa rejeição não conhece fronteiras. A cada grito de ladrão, o recado era claro. O mundo pode ouvir seus discursos, mas não pode apagar sua história. Nova York apenas revelou o que muitos já sabem. Lula pode vestir a faixa presidencial, mas jamais conseguirá se livrar das marcas que o perseguem. Se no Brasil Lula já enfrenta vaias e protestos constantes, em Nova York a cena atingiu outro nível. Ali não havia desculpas de oposição organizada, não havia como culpar partidos ou narrativas políticas. O que se viu foi o próprio povo tomando a rua e obrigando as autoridades americanas a transformar uma simples chegada presidencial em um verdadeiro cerco de contenção. O que deveria ser um momento de prestígio virou um espetáculo de humilhação. Lula precisou passar protegido por grades, cercado de seguranças e isolado de vozes que, em alto e bom som, lembravam de cada escândalo que ele tenta apagar da memória nacional. Imagine a cena. Um presidente estrangeiro chega para representar o Brasil na maior vitrine diplomática do planeta. Em vez de flashes, sorrisos e cumprimentos, ele encontra barreiras de ferro, policiais em prontidão e um povo indignado gritando contra ele. Essa imagem correu o mundo. Não é apenas a foto de Lula em Nova York. É o retrato simbólico de um líder que precisa ser protegido, não de inimigos internacionais, mas da própria população brasileira que atravessa fronteiras para denunciá-lo. Os agentes americanos sabiam do risco de constrangimento e agiram de imediato. Empurraram os manifestantes para longe, ergueram barreiras, delimitaram um perímetro de segurança. Mas a cada passo que Lula dava em direção à residência oficial, as vozes continuavam ecoando, cortando o ar como lâminas afiadas. Ladrão, terrorista, vergonha. Era impossível não ouvir. Era impossível ignorar. E mesmo dentro da fortaleza improvisada, Lula sabia que aquelas palavras atravessavam o asfalto e chegavam até ele, como dardos invisíveis. E aqui está a grande humilhação. O presidente que se gaba de ser a voz do povo
precisou ser protegido justamente desse mesmo povo. Não eram estrangeiros, não eram adversários políticos pagos para criar tumulto. Eram brasileiros de carne e osso, indignados, que decidiram mostrar ao mundo que Lula não representa a unanimidade que ele tenta vender em seus discursos. O contraste não podia ser maior. Um líder que fala em democracia internacional, mas que não consegue caminhar livremente sem grades, o separando de cidadãos que deveriam aplaudi-lo. Essa cena desmonta qualquer narrativa de prestígio. Porque no imaginário internacional, o que conta não são apenas os discursos bem ensaiados nos palcos luxuosos da ONU. O que marca é a realidade das ruas. E a realidade é que, antes mesmo de abrir a boca diante das câmeras do mundo, Lula já tinha sido julgado e condenado pelo som das vaias. Nova York, a cidade que deveria coroar sua imagem, se transformou em palco da rejeição. E o impacto é devastador. Diplomatas que assistiram à cena não conseguem ignorar o simbolismo. Se o presidente brasileiro é hostilizado por seus próprios compatriotas fora do país, que tipo de liderança ele realmente exerce? Como pode falar em união, em democracia, em paz, quando precisa de barreiras para se proteger da indignação popular? A humilhação é dupla. Para Lula, que não consegue escapar do fantasma do passado, e para o Brasil, que vê a sua imagem internacional manchada por cenas de divisão explícita. E não é a primeira vez que Lula enfrenta constrangimentos públicos, mas esse em Nova York foi especial. Porque ali não havia controle de cenário, não havia imprensa amiga para dourar a pílula, não havia militância organizada para inflar números. Havia apenas brasileiros livres, gritando em solo estrangeiro o que milhões gritam nas ruas do Brasil. E essa autenticidade foi impossível de conter. Antes mesmo de subir no púlpito da ONU, Lula já carregava nos ombros o peso de uma derrota simbólica. Porque não importa quão ensaiado seja o discurso, as vaias de Nova York já entraram para a história como a lembrança que antecedeu suas palavras. O mundo vai ouvir sua fala sobre paz, clima, democracia, mas todos já viram a cena. Um presidente acuado, cercado de grades, tentando se blindar da rejeição que o persegue até nos Estados Unidos. Lula desembarcou em Nova York com uma missão clara: usar a Assembleia Geral da ONU como palco para se apresentar ao mundo como líder global. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e dá aquele joinha maroto e compartilhe com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho. Aqui é o canal do povo brasileiro feito por nós e para nós. A verdade está aqui.